A gente volta ao Brasil para falar sobre Jair Bolsonaro e seus aliados das bancadas do agronegócio, da segurança pública e também da bancada evangélica, que preparam uma ofensiva no Congresso para aprovar projetos que endurecem as leis contra aborto e drogas. A ideia é aproveitar o momento de fragilidade do governo Lula após as derrotas em série no Congresso Nacional, em especial nas chamadas pautas de costume. A estratégia foi costurada após a articulação de Bolsonaro com as três frentes parlamentares para manter ou derrubar os vetos sobre a tipificação de fake news e também da saída temporária. Atualmente, a Câmara analisa um projeto que equipara o aborto ao homicídio e outro que criminaliza a posse e o porte de drogas para uso pessoal, inclusive. Ô, Raquel Galinatti, como é que você tem visto essa movimentação? A gente teve aquelas votações dos vetos e ali foi vitória da oposição, derrota do governo. Isso balançou, inclusive, ali os responsáveis pela articulação. Algumas falas fortes, inclusive, do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Zé Guimarães, críticas ao ministro das Relações Institucionais. O presidente já falou que não, foi tudo bom, não tinha nada de errado, enfim. Mas fato é que o governo saiu perdendo naquelas votações e aí a oposição já mirou o time, o tempo ideal, então, para avançar com as suas propostas contra aborto e contra drogas. Como é que você vê? Eu vejo primeiro que a própria nomenclatura, quando taxam essas temáticas de pautas morais, não são pautas morais. A gente está falando em crime. Quando acima de 22 semanas tem a viabilidade tem a vida já ali em desenvolvimento, já é uma vida, é uma prática criminosa. A mudança da tipificação penal do aborto para o homicídio, eu acho plenamente cabível. E quando a gente fala também nessa elasticidade absoluta, nessa tentativa de liberar ou deixar com que a prática do crime fique impune, eu acho muito pertinente que a maioria do Senado e também do Congresso Nacional pegue as rédeas e coloque as leis de uma forma adequada, que é isso que o Brasil espera. A impunidade e a falta da certeza do castigo só aumenta o poder de barganha da criminalidade, o poder de subjugar a sociedade e a população. Eu vejo pertinente, é um momento adequado, é um momento que sim, o governo está sofrendo várias derrotas e são pautas que independem de ideologia. A gente está falando de atos criminosos. Agora é impressionante como a oposição tem força no Congresso Nacional, né? Porque as três bancadas aí são nitidamente mais ligadas à oposição. A bancada de segurança pública, muitos policiais que integram essa bancada, a bancada religiosa, a bancada evangélica principalmente, e também a bancada do agronegócio. Eu fico imaginando, Diego, que se a gente não tivesse muitos infiltrados fisiológicos nessas bancadas, a oposição ganharia tudo, em qualquer votação, né? Porque se juntar essas três frentes aí, eu acredito que dá maioria. E aí? Koba, esse seria o início do meu comentário, exatamente o que eu estava pensando aqui. São bancadas muito poderosas, são bancadas que têm um volume significativo de parlamentares, mas que até então não estavam conseguindo se organizar para fazer oposição de fato ao atual governo federal. E isso se comprova, enfim, muito facilmente pelo fiasco que foram a CPI do MST, a CPMI do 8 de janeiro, onde evidentemente a oposição saiu derrotada e o governo saiu vencedor. Hoje não, hoje parece que os parlamentares conseguem se conversar mais, conseguem se articular, se organizar mais. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também tem ido a campo para prestar um auxílio às bancadas e trazer união. Então, hoje, de fato, nós temos uma oposição funcionando como oposição. Enfim, empregando método, fazendo algo organizado e não cada um fazendo o seu discurso, cada um ali preparando os seus recortes para a rede social sem resultado prático algum. Então, essas derrotas do governo em relação aos vetos, em relação a diversas suas pautas, mostra que hoje, sim, nós podemos falar que nós temos um Congresso que, embora a qualidade seja questionável, tem sim um perfil conservador. A respeito das pautas,
ratifico aqui o que disse a Raquel. Acho que não é questão de costumes, não. São, enfim, manifestações legítimas a respeito de política criminal dos representantes eleitos. Se nós temos um Congresso de perfil conservador, evidentemente que assuntos como descriminalização de drogas, como descriminalização de aborto, não serão encarados com permissividade. Tem que ser encarados ao contrário, enrijecendo as leis que punem esses crimes. Agora, só espero que desses debates surjam figuras penais viáveis, que, enfim, que de fato tragam uma repressão a esse tipo de crime na sociedade, porque do contrário vai ser aquele projeto para fazer foto no balcão do protocolo e vender para os seguidores nas redes sociais. Nós estamos caminhando para a reta final, vou pedir só para todo mundo ser um pouquinho mais sintético aqui, para todo mundo falar. O Guilherme Mendes, você acha que essas propostas aí vão passar, por exemplo, a PEC das drogas e também a equiparação do aborto ao crime de homicídio? Nelson, eu não sei dizer se vão passar, acho muito difícil passarem, porque como eles bem colocaram, o Congresso hoje está dividido até talvez com uma maioria, com essas bancadas alinhadas de membros da oposição. Mas quando a gente fala de emenda constitucional, a gente fala de votação qualificada, 2/3, e acho que isso é mais difícil de se atingir. De toda maneira, o meu comentário aqui era no sentido de que eu acho que há um descolamento dos temas realmente essenciais e mais urgentes da sociedade com as pautas que hoje estão sendo propostas. Falar de enrijecimento de aborto já é crime. Falar em saidinha temporária, falar em maconheiro. Gente, nós temos um estado como o Rio Grande do Sul para ser reconstruído. Nós temos milhões de pessoas em desemprego. Nós temos problemas sérios com a educação. Nós temos problemas sérios com a segurança pública. Esse tipo de pauta, como o Diego bem falou, só serve para tirar foto no balcão do protocolo do PL e depois fazer postagem em rede social. Isso do PL, vamos deixar claro, do projeto de lei e não do Partido Liberal. Isso não muda em nada, mas também caberia também. Mas isso não muda em nada a realidade econômica, a realidade social do Brasil. Nós não vamos melhorar como sociedade se uma pessoa que faz um aborto deixar de responder por aborto e responder por homicídio. Nós não vamos mudar em nada como sociedade quando a gente analisou a questão das saidinhas, que são uma exceção da exceção da exceção aqueles que não voltam, se agora for suspensa. Com um sistema penitenciário falido, quebrado, sucateado, que não entrega o que dele se espera, discutir saidinha é filigrana jurídica, é filigrana moral, e parece que a população está totalmente perdida, absorta com esse tipo de pauta, que, volto a dizer, não vai mudar nada. Você prender o maconheiro, o cara que leva ali 50 gramas, 60, não vai mudar em nada a realidade do tráfico de drogas, ainda mais o tráfico internacional de drogas. A gente tem que ampliar um pouco o nosso horizonte. Esse tipo de pauta só serve para ocupar espaço no noticiário e distrair as pessoas das grandes questões nacionais. E aí, Fernando Capês, essas duas pautas aí, que era a sua avaliação. O país está de cabeça para baixo, com certeza. Em primeiro lugar, o governo não tem a maioria no Congresso porque a maior parte da população votou em deputados com perfil conservador. O problema é que a maioria desses deputados com perfil conservador tem perfil fisiológico. Ou seja, pode deixar de ser conservador dependendo do número de emendas parlamentares que forem pagas. O problema não é o Padilha que está falhando ou o líder do governo. O problema é que o governo não está cumprindo. Prometeu encher as burras dos deputados de emenda parlamentar, não está pagando porque não está conseguindo dar conta de tanto gasto, tanto desperdício de dinheiro público, e perdeu o controle do Congresso. Então, a reação, em primeiro lugar, é uma reação ao governo. Pague o que você prometeu, que eu começo a votar as suas coisas. Não vamos também ter muitas esperanças nesse Congresso Nacional. Segundo ponto, não cabe ao Poder Judiciário ficar usando de princípios constitucionais. Isso fere a dignidade humana, isso fere para revogar a lei. Quem tem que legislar, criar crime por lei, é o Legislativo, o Congresso Nacional, e quem tem que revogar crime é o Legislativo através do Congresso Nacional. O Poder Judiciário não pode. Se a gente for alegar princípio da proporcionalidade, tem que anular a goleada que o Brasil sofreu para a Alemanha de 7-1. Em 2014, porque viola o princípio da proporcionalidade. Esse exemplo vai dizer que... Até o da dignidade, eu diria. Viu? Proporcionalidade, princípio serve para tudo. Então, o Poder Judiciário tem que, ao meu ver, respeitar mais a vontade popular através dos deputados e senadores que têm mandato. Por outro lado, não é função da Constituição definir crime. A Constituição não serve para isso. Está tudo errado. E
Equiparar aborto, que é um atentado contra a vida intrauterina, ao homicídio, não é apenas um erro sistêmico, é uma violação ao princípio da proporcionalidade. Aí vai dar motivo para o Poder Judiciário declarar inconstitucional, porque você não pode equiparar crimes de gravidades distintas com a mesma pena. Então, gente, está faltando pessoas aí no Congresso Nacional que têm um pouco mais de conhecimento e menos clique nas redes sociais. Ô, Ana Paula Rocha, você acha desproporcional a comparação da vida intrauterina com a vida extrauterina? Ou seja, você acha desproporcional comparar a vida que está na barriga da mamãe com a vida daquele que já nasceu? E aí? Vou ter que discordar do meu amigo Capês, né? Mas só quem já nasceu é que tem esse posicionamento, né? Não tem ninguém que não nasceu. Sim. Então, a vida intrauterina é um ser humano já formado, né? Do tamanhozinho de uma... Hoje, com os equipamentos que nós temos, o tamanhozinho de uma azeitona, a criança está completamente quase formada, cabecinha, braço e tal. Então, assim, não tem que fazer essa separação. Tá fora da barriga da mãe, é homicídio, tá dentro da barriga da mãe, no mesmo dia. Não é homicídio. Então, eu sou a favor aí dessa questão. E eu queria só, para encerrar, porque tem que ser rápido, não dá para falar do mérito das três situações, eu acho oportuno o momento, sim, porque o governo saiu derrotado e o próprio presidente Lula falou que ele não tem base de sustentação para as pautas de costume. Então, do ponto de vista político, é estratégico, tanto para avançar nessas pautas, para quem as defende, como também para demonstrar ainda mais a fragilidade do governo. Porque se tiver novas derrotas aí logo a seguir, vai ficar ainda mais latente que o governo não tem o apoio do Congresso Nacional. Fernando Capês. Aborto é crime porque põe fim a uma vida. Homicídio é crime porque põe fim a uma vida, mas são crimes distintos. O homicídio culposo, aquele por acidente, põe fim a uma vida. O homicídio doloso põe fim a uma vida. Nos dois casos, a pessoa está morta, só que as penas são diferentes, porque há gravidades distintas. E aí a resposta penal deve ser proporcional a ela. Foi isso que eu quis dizer. Eu só queria discordar também, professora. É a primeira vez que eu discordo do professor Fernando Capês, até porque, se a gente for falar em vulnerabilidade, proteção e meios de defesa, obviamente, o feto ali em desenvolvimento, com 5 meses, ele tem a ausência total de defesa. E quando a gente fala no homicídio, a gente tem até a condição daquela pessoa que foi executada, assassinada, manifestar um esboço de defesa. Eu acho até mais grave essa situação, principalmente quando o aborto não tem a anuência da gestante. Eu acho muito cruel, muito até mais grave do que o próprio homicídio. Alguém aqui quer concordar ou discordar? Quem acha que deve equiparar ou não aborto com homicídio? Sua opinião, Diego Tavares. Koba, olha, sinceramente eu acho que não vai fazer grande diferença no plano prático, e eu sempre me apego muito a isso. Eu acho que o que a gente precisaria garantir no Brasil, de fato, é que tanto a pessoa que comete o aborto, seja o médico que pratica ou a mãe que submete o aborto, tanto a pessoa que comete o homicídio, pagassem pelo seu crime. Esse é o grande problema que nós temos hoje. A taxa de resolução de crimes, a grande impunidade para quem comete esses crimes. A equiparação em si, eu acho que é mais a marca de um posicionamento ideológico de um Congresso de perfil conservador. Eu, sinceramente, estou muito mais preocupado daquilo que acontece na prática no mundo real. E o seu Guilherme Mendes? Eu concordo. O Diego foi ao ponto. Quer dizer, ficar discutindo determinadas coisas... Quem que tá convertendo? É o Diego ou é o C? Não, o Gui tá endireitando. Não é isso, não. É que ele tá pegando um senso do que ele tá dizendo da realidade. Isso não vai mudar, na prática não vai mudar em nada. Até porque também tem aquela máxima. Você é contra o aborto? Não faça. É contra o casamento gay? Não casem com o homem. Agora, querer determinar isso na vida do outro... Isso é uma outra mas questão. Aí você foi muito longe, meu amigo. Aí você não quer... É muito simples. E aí a gente vai cair numa discussão aqui de saúde pública, de outros temas que não estão sendo contemplados nesse estudo, provavelmente. Gui, você não é contra o casamento gay? Não case com outro homem. Não case com homem, claro. Você não quer aborto? Não faça um aborto. Você não quer uma escola cívico-militar? Não matricula seu filho na escola cívico-militar, meu amigo. Exatamente isso. Mas não, né? Não, mas eles naquele ponto falaram, não, eu tô querendo tirar a escolha, muito pelo contrário. A minha dúvida é, será que essa é uma boa escolha? Porque quem vai matricular certamente não sabe, não é um especialista em educação. Mas voltando Agora, ao quem tema... faz a política pública tem que obrigar. Vai lá, Capês. Mas voltando ao tema,
Se não tiver escola militar, como é que ele pode ter liberdade de escolher o que não existe? Não, mas tem que ter. Escola pra ele Tem que poder ter, ter não, liberdade já tem, de né? escolher. Já tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Então, Não, tem- Converteu mesmo, converteu mesmo. Houve unanimidade Converteu. em relação à escola. Parabéns. Depois de 3 horas de Converter. programa, chegamos ao... Acho que convencemos tem que ter. você, hein? Não, tem que ter e depois fazer estudos e comparar. Fala a verdade, você se convenceu nesse programa. Não, pelo contrário. Pelo contrário. eu acho. Defendeu a privatização das escolas e agora a Agora escola tá se vendo? Foi o mais A importante. direita aqui na Jovem Pan Olha, ele é braba. Endireitou. Guilherme Mendes endireitou. Eu sou favorável só a se analisar dados. Deixei 10, 15 anos de escola, depois faz uma medida, vê quem entregou mais. Não tem problema nenhum. E se veja, se a Guilherme, escola você não tem militar- dados? Deixa quem tem dados pra falar a respeito não. disso. Ele tá Não, querendo tô- agora esperar mais 15 anos para avaliar? Não, Pelo amor de Deus. Deixa eles formarem os primeiros alunos. Aí a gente vai ter condição de avaliar, não é? Muito No começo bem. é muito cedo.